O modelo de desenvolvimento económico e social promovido por este governo tem sido sustentado num Estado que se alimenta com recursos crescentes ao endividamento, à reciclagem da ajuda pública ao desenvolvimento e na captação de remessas de imigrantes. É um modelo que já está completamente esgotado. Os resultados têm sido fraco crescimento económico, por vezes negativo, aumento do desemprego e da pobreza e redução do rendimento disponível dos particulares. Precisamos urgentemente de um novo modelo económico, ancorado no setor privado, na competitividade, na eficiência, nas exportações e na mão de obra altamente qualificada. O Orçamento de Estado para 2014 seria a oportunidade para se iniciar um quadro de diálogo e de concertação, mas um quadro de diálogo e concertação para mudança de rota e construção de um novo modelo, propiciador do crescimento económico, da redução do desemprego, particularmente do desemprego jovem, e do aumento do rendimento disponível para as famílias e os particulares. Um partido que suporta o governo, ao invés de procurar o diálogo e a concertação e procurar compromissos de médio e longo prazo para mudar de rumo e mudar de rota via ao crescimento económico e a redução da pobreza e o aumento do emprego, preferiu continuar na mesma senda da arrogância, da intransigência em relação a tudo e a todos. Os sindicatos, as câmaras do comércio, os agentes culturais e desportivos e vários segmentos da sociedade civil posicionaram-se contra o orçamento. O governo e o partido que o suporta fizeram-se cegos e surdos e aprovaram sozinhos um orçamento que mantém as mesmas receitas e as mesmas condições que têm colocado o país em crise. Contrariamente ao governo e ao partido que o suporta, o MPD defende um conceito de Estado parceiro, dialogante e que leva a concertação social a sério. Defendemos um compromisso de médio prazo em sede de concertação social e dos partidos políticos para viabilizar as reformas económicas estruturais que o país tanto precisa e que sejam capazes de colocar o país, este Cabo Verde, na rota do crescimento económico, da redução do desemprego e do aumento do rendimento disponível para as famílias e para os particulares. Contrariamente ao governo, o MPD vem propondo que o programa de reformas económicas deve ter como objetivos fundamentais o aumento da confiança na economia e a redução dos riscos soberano e do país. O crédito à economia tem reduzido e as empresas não conseguem hoje ter acesso ao crédito por causa do excessivo endividamento do Estado e de elevados riscos associados a esse endividamento. Ao contrário do que o governo afirma, a dívida atinge hoje mais de 100%, contando com a dívida contingental, que está nas empresas públicas e não está contabilizada, representará seguramente mais de 112% do PIB. Ao contrário do que o governo afirma, esta dívida não é virtuosa. Tem colocado o país em elevado nível de risco externo. Os ratings estão aí para demonstrar. E tem colocado o país com menos nível de crédito ao setor privado. Da aplicação dessa dívida, ao longo de todos estes anos, não tem resultado alterações estruturais na economia cabo-verdiana, de tal forma que o país continua fortemente dependente da ajuda e das transferências e incapaz de fazer face ao estatuto de país de rendimento médio. A trajetória do crescimento económico tem sido preocupante, apesar dos vários milhões investidos em infraestruturas. Uma parte da dívida, cerca de 13% do PIB, resulta de déficits de empresas públicas que têm sido ineficientes e com efeitos estranguladores sobre a economia cabo-verdiana em setores estratégicos como a água, a energia, os transportes aéreos e as operações portuárias. A elevada dívida vem-se juntar à elevada carga fiscal, com efeitos sobre o rendimento das empresas e das famílias. Enquanto o setor privado entra em dificuldades e em estado de falência, e as famílias têm visto reduzir o seu rendimento, o aparelho do governo e do Estado vem engordando para níveis insustentáveis. De 2002 a 2013, o número de funcionários aumentou 57%, passando de 19 mil para 30 mil, através de recrutamentos, muitas vezes feitos por critérios político-partidários. De 2011 a 2014,
as despesas de funcionamento do Estado, excluindo juros, aumentaram cerca de 20%. Com todos esses recrutamentos e com todas essas despesas, a administração pública continua ineficiente e um autêntico estrangulador ao desenvolvimento do país, como o próprio Primeiro-Ministro recentemente reconheceu. Mas aqui há uma diferença de atitude. O Primeiro-Ministro reconhece, mas não tira consequências e deixa o barco andar à deriva. Este quadro mostra a necessidade urgente da reforma do Estado e das despesas do Estado. É este excesso de despesa que tem provocado elevados impostos para o financiar. É este excesso de despesa que consome o crédito disponível à economia. É também este excesso de despesa que justifica uma parte importante do excesso de endividamento do país. O Orçamento do Estado para 2014, em vez de inverter o caminho da despesa excessiva, aumentam com mais déficit orçamental e com mais dívida pública. O Centro Internacional de Negócios, criado desde 2010, ainda não foi implementado. Um instrumento que seria para promover a atração de investimento direto estrangeiro e promover a exportação ficou no papel. Há 3 anos não saiu ainda do papel. Isto num país que precisa urgentemente de exportar e de atrair investimento direto estrangeiro. A nova lei bancária não conhece a luz do dia. Com isto, não se aproveitam as oportunidades para expandir a atividade bancária e os negócios para outros mercados, nomeadamente o mercado da CDO, e para criar a muito propalada praça financeira. A falta de uma abordagem estratégica consistente da infraestruturação do país e do setor dos transportes tem subalternizado a unificação do mercado nacional. E essa unificação é fundamental para viabilizar as economias locais de todas as ilhas. O Orçamento do Estado devia ser o reflexo de reformas estruturantes, mas não é e não tem sido. São precisas reformas estruturantes na administração do Estado para a tornar menos gastadora e mais eficiente. São precisas também reformas no sistema financeiro para suportar e diversificar o financiamento do país. São precisas reformas no sistema fiscal, que deve estar associada à reforma do Estado, para tornar a fiscalidade mais amiga do investimento e do emprego. É preciso reestruturar e privatizar as empresas públicas para as tornar mais viáveis, competitivas e eficientes. É preciso reforçar a descentralização e a regionalização para melhorar e aproveitar as potencialidades de cada uma das nossas ilhas e transformá-las em territórios competitivos e geradores de crescimento e de emprego. São precisas políticas integradas para fazer com que o turismo tenha efetivamente um efeito multiplicador sobre as economias locais. É preciso reforma do sistema educativo para adequar o país aos desafios de uma economia do conhecimento. É preciso maior rigor na seleção e execução de projetos de infraestruturação do país. Mas é preciso, acima de tudo, uma nova atitude, que privilegie o diálogo e a concertação estratégica a nível dos parceiros sociais e do sistema político, para dotar o país de um quadro de médio e longo prazo, assente em reformas estruturantes, consensualizadas, capazes de colocar o país na rota do crescimento económico e do desenvolvimento humano. Nós reafirmamos aqui aquilo que dissemos desde a Convenção, que o MPD posiciona-se como um partido que compete para o poder, mas que está disponível a cooperar por Cabo Verde. E não sentimos, do parte do Governo, uma mesma atitude, uma mesma vontade. E está a prejudicar o país. Já neste orçamento poderíamos ter um quadro diferente, mas estamos aqui para continuar esta luta, para ver se conseguimos tirar o país desta rota que não prevê nada de bem e nada de bom para as nossas populações.